A Câmara de Ribeirão Preto quer garantir a divulgação da agenda de encontros da Prefeitura. Mesmo em tempos de transparência, os compromissos do chefe do Executivo e do alto escalão do Palácio Rio Branco ainda são mantidos sob sigilo. A transparência na administração pública tem ganhado cada vez mais estímulos. Nos últimos anos, muito se avançou em termos de ferramentas e medidas para a divulgação dos atos políticos. Mas para a Câmara de Ribeirão Preto é preciso ir além. A casa tenta obrigar o prefeito e o alto escalão do Executivo a divulgarem a agenda oficial de encontros, como determina a lei federal que exige, no âmbito da União, a publicidade diária das reuniões. Uma proposta de autoria de Marcos Papa torna obrigatória a publicação desses compromissos, com horário, local e descrição do evento. A população tem que saber onde o prefeito está, o que ele está fazendo, qual é o conteúdo das suas agendas, porque é um cargo público. A pessoa que se dispõe ao mandato público, seja vereador, seja prefeito, seja secretário de uma prefeitura, ela tem que saber que ela está exposta ao público enquanto ela estiver no mandato, no exercício do mandato. Um outro projeto semelhante foi protocolado no Poder Legislativo nesta semana. A proposta tem a assinatura de Isaac Antunes e Fabiano Guimarães, presidente da Comissão Permanente de Transparência. Na justificativa, o vereador cita que a medida também auxilia a sociedade na fiscalização das ações governamentais. Isso, além de ser um fator que disciplina, que estimula um comportamento cada vez mais republicano, é uma obrigação que certamente vai tornar Ribeirão Preto uma cidade menos sujeita à corrupção. O presidente da Casa de Leis também apresentou uma medida, uma emenda à lei orgânica do município, exigindo a divulgação dos compromissos oficiais. Simões ainda tenta ser exemplo e anunciou que dará publicidade de forma espontânea de todas as audiências agendadas. Um homem público como o prefeito municipal, o chefe maior da cidade de Ribeirão Preto, deve prestar conta, sim, esclarecimento de sua agenda, deve tornar público para toda a população quem ele recebe, que hora que ele recebe, por que recebeu. Isso deve ter, sim, no site da Prefeitura Municipal. Isso é transparência. O assunto começou a ser debatido após a reunião na surdina entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista, em março, o que resultou na gravação de informações suspeitas e a maior crise do governo federal. Por aqui, quase todos os encontros acontecem sob sigilo. O prefeito Duarte Nogueira não dá publicidade aos nomes das pessoas que sobem ao seu gabinete no segundo andar do Palácio Rio Branco. Secretários e dirigentes de órgãos públicos também não costumam divulgar esses compromissos oficiais. Sem transparência, o cidadão não consegue verificar nos sites oficiais municipais, por exemplo, por qual motivo o chefe do Executivo se reuniu com representantes do consórcio pró-urbano no dia 14 de junho. Não existe nada de errado conversar com a empresa A, B, C ou falar com a associação de classe X, Y, Z. O que precisa ser feito é dar publicidade, a população precisa saber e depois o eleitor toma a sua decisão, se concorda ou não com aquilo. Ainda no mês passado, Nogueira recebeu a visita de um ex-secretário de Ribeirão, Celso Starenberg. O empresário esteve à frente da Casa Civil em 2009, durante a primeira gestão de Darcy Vera, que também promovia muitas reuniões sigilosas. Celso é suspeito de fraudar contratos com prefeituras em mais de 100 cidades em 9 estados e chegou a ser preso em 2014 numa operação da Polícia Federal. Ele nega as irregularidades. A partir do momento que você tem uma transparência nesse sentido, dificulta-se a ocorrência de algum tipo de ilícito, de alguma reunião com segundas e terceiras intenções. Nós entendemos que é um processo que agregaria muito para a transparência do município, ainda mais se seguir os moldes que é realizado pelo governo federal. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações desse assunto. Davi? Pusse tudo isso em prol da transparência. Aqui ao meu lado está o cientista político Igor Lorenzato Rodrigues. Igor, qual a análise que se pode fazer sobre a falta de transparência nesses compromissos oficiais? Boa tarde. Boa tarde a todos.
A própria legislação federal ela já prevê que a administração pública ela deve ser regida pela transparência. A prefeitura em Ribeirão Preto, o executivo, ele não deveria nem se esperar ou ver alguma lei, algum normativo, algum estudo da CODEP para divulgar os atos oficiais que acontecem. Isso a gente sabe, pode acontecer até de maneira informal. Hoje a gente vê muitos chefes de executivo, personalidades divulgando os seus atos em redes sociais, dando transparência, a maior transparência possível para a população. Não há necessidade de se esperar uma lei para que isso ocorra, né? Mas infelizmente Ribeirão Preto há muito tempo o munícipe não consegue acompanhar os encontros oficiais que ocorrem com o chefe do executivo na cidade. Levanta suspeita esse encontro do prefeito com outras pessoas suspeitas de irregularidades? Levanta suspeita, sim. Não há de se dizer que é simplesmente uma suspeita. Mas eu acredito que sim, se não tem nada de ilícito, nada de legal, qual que é o problema em se deixar público, tornar público à população os encontros, os locais, os horários em que isso vai acontecer, a previsão desses encontros, a próprio acesso à imprensa aqui em Ribeirão Preto, para ter acesso e divulgar isso para a população. E qual a razão para essa certa resistência do executivo? A resistência do executivo, eu não vejo nenhum motivo aparente, né? Acredito que o prefeito de Ribeirão Preto, ele trabalhe sim querendo a maior transparência possível agora com a cidade. Ribeirão Preto vem de uma administração anterior muito ruim, muito deficitária, que tinha também os seus ajustes com a Câmara Municipal antiga, né? Que também impediam que não havia uma fiscalização sobre essa transparência ou não. Eu acho que agora o prefeito não vai esperar nem mesmo a Câmara Municipal ter que fazer uma lei para obrigá-lo a divulgar os compromissos oficiais. Eu acredito que o prefeito vá de pronto já começar a divulgar os seus compromissos oficiais para os munícipes sem problema algum. A população, por exemplo, tem conhecimento de como acessar os portais de transparência? Eles têm procurado essas informações? Bom, o acesso ao sistema de transparência da Prefeitura a gente consegue fazer pelo site. Nós temos a lei de acesso à informação também. Qualquer informação que não esteja divulgada no site, você pode entrar com pedido, porque é dever da administração pública fornecer toda a informação e transparência sobre aquilo que acontece dentro do município. A população ela deve se instruir sim, aqueles que não sabem devem entrar no site da Prefeitura, devem pesquisar. A gente hoje está num mundo moderno, em que tudo fica mais fácil, as informações são sempre mais rápidas, de forma digital. Então a população deve sim procurar se informar. Aqueles que não têm essa informação, que não conhecem ainda, devem buscar esse conhecimento, porque além de direito é um dever do cidadão. Muito obrigado, Igor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Ok, Davi?